Ao vivo! Aqui nós abre a conexão e arruma o pedestal ao mesmo tempo, não tem tempo ruim. Isso aí. Agora sim, formalmente, boa noite. Vamos à terceira série, a terceira live da série de empreendedores para empreendedores. Hoje o assunto é networking e eu vou falar com meu amigo Luiz Henrique Okudo, do BNI Founders de Jaú e embaixador do BNI Full Power. Ele está no esforço de montagem de equipe do BNI de Bauru. Então essa é a terceira live. Na primeira live falamos com o Hugo Nagem, falamos sobre a cultura Lifelong Learning e sobre mudar de carreira depois dos 30 e quantas vezes, depois dos 30, dos 40 e quantas vezes for necessário. Na segunda live falamos com a Camila Santos, especialista em Customer Centric, e ela falou sobre a Employee Experience, ou de que forma, melhorando a experiência dos profissionais que trabalham numa empresa, você consegue melhorar o atendimento ao cliente. É uma obviedade, mas precisa ser dito. Essa live da Camila está repercutindo até hoje. O Luiz já está aí conosco. Luiz, pode pedir para entrar. E vamos às apresentações. O Luiz eu conheci em janeiro de 2019, quando ele fez o Empretec. Na época, eu era embaixador do grupão. Aqui em Bauru temos um grupão de empretecos. São as pessoas que fazem Empretec. O Empretec só se faz uma vez na vida. E essas pessoas se reúnem para manter viva a chama do Empretec. O Luiz fez o Empretec em janeiro de 2019, o grupo lá. E eu confesso, ele não me deu mais bola, sempre foi um cara muito ocupado, eu também não fui atrás. Xinguei ele um pouquinho porque ele não me levou para palestrar na Ciesp na época, ele era presidente lá. E agora eu estou tendo aí, nos últimos meses, eu estou tendo a oportunidade de conviver e conhecer melhor essa figura sensacional. Tô falando de você, Luiz, se apresente para a minha audiência. Você já está contando mentira aí, então, é isso? Algumas. Beleza. Dá para me ouvir bem? Tá com ruído aí? Tá em ordem o som? Tá tranquilo. Tá chovendo? Beleza. Parece que tá chovendo chuva. Aqui tá chovendo. Mas eu Opa, também, não eu sabe tenho o um... Luiz do Jaú, nós estamos na torcida para que nada de mais grave ocorra no Nossa, nem Jaú. brinca, nem brinca. Jaú não é normal, né, cara, acabar a cidade assim, que nem Bauru, o nego fala, choveu, caiu 200 casas, alagou um terço da cidade, mas beleza, tá tendo boa. Jaú não é Já, normal, né, cara? Jaú tem uns pontos de alagamento, mas assim, todo mundo já sabe que ali alaga, então o pessoal fica esperto, já não constrói mais tão próximo, né? O que aconteceu nesse último ocorrido é que os pontos onde costuma alagar nem alagou, e o rio subiu e transbordou e pegou muita coisa na borda, né? Na margem. Bizarro, Que bizarro. foi super inusitado, assim, né? Então, mas era bizarro, porque perto do rio tem uns pontos de baixada que são, assim, clássicos que vai alagar. Sempre alaga. Tava seco, assim, né? Não acumulou água. E o rio lá, aquele regaço. Até falaram de possibilidade de barragens, né? Que enviaram um volume muito grande de água, mas acho que não foi o caso. É que me parece que choveu muito na cabeceira do rio, então o volume de água que veio de uma vez, mas porque estava chovendo num ponto mais para cima de Jaú, né? E Isso, em Jaú a estava galera não chovendo, dá mas não muita bola muito. para a galera não dá muita bola para a questão da sustentabilidade e cuidado com o solo. Aconteceu algo muito parecido em 2016 em Lençóis. Então, assim, chove por 4, 5 dias, a terra perde o poder de absorção, porque ela já está encharcada, e a hora que, depois de 4, 5 dias, que dá uma pancada muito grande, não tem absorção da terra e não tem leito do rio, porque o nego já foi lá e cavocou tudo. Pois é. Aí alaga mesmo, filho, não tem conversa. Então, fica a dica aí, respeitem a natureza. E nessas horas a gente vê, né? Por que não permite construir na margem do rio? É justamente por isso. Se você constrói, você impermeabiliza. Daí a água ela não tem como penetrar no solo, então ela vai acumular, onde em alguns pontos mais baixos vai alagar, é normal, né? Mas, né? Essa lei de margem 30 metros, ela tem mais ou menos 35 anos. Jaú tem construções anteriores a 35 anos na beira do rio, tenho certeza. Tem, isso é verdade. Jaú tem vários pontos que a construção as construções são bem próximas mesmo da margem, assim. Mas é aquilo.
nunca, assim, na verdade já tiveram outras enchentes, mas faz muito tempo, né? Na década de 70, sei lá, estavam me falando. Né? Então, quer dizer, Sim. novidade exatamente não é. É que recentemente, nas últimas décadas, não tinha acontecido da maneira que aconteceu, né? Bom, fica aí a Mas, torcida para que nada demais aconteça hoje. Se precisar sair correndo, avisa e manda bala, viu? Não dá hora, não. não, mas não Aqui nós vai. manda. E o mais Não. importante, assim, Se é Deus que quiser. os danos foram grandes, mas foram danos materiais, né? Teve Sim. uma ou duas pessoas que, de fato, não conseguiram realmente se escapar, né, da água. Mas, assim, podia ter sido muito pior em termos de perdas de pessoas, né? Mas vamos falar de coisa boa, né, Cris? Deixa, Bom, bora, vamos falar de. vamos ter fé que a chuva vai refrescar sem causar danos dessa vez, né? Sim, vamos falar de networking, que é a nossa especialidade, posso dizer, né? Exato. Eu brinco, Luiz, que eu brinco que networking é a minha segunda religião. Então, eu sou um bandista, filho de Omulu, e networker. São as minhas duas religiões. É isso. Eu já entendo o networking para mim como praticamente uma profissão, né? E daí, não sei, eu me apresento já, deixo para daqui a pouco, o que, que a Isso, gente faz? se apresente para mim, logo no começo aqui, depois de falar as besteiras, a gente se apresenta cada um para a audiência do outro. Beleza. Mas tá valendo já? Sim, Então, estamos beleza. em Então, casa. Bora primeiro lá. aí, antes de mais nada, obrigado, né, Cris, pelo convite aí. Eu vim acompanhando algumas lives suas e eu ficava, pô, mas quando que esse camarada vai me convidar? E aí, estamos aqui, né, Cris? A gente já tinha um contato, né, ali mais ou menos, né, também por causa de Ciesp e Sebrae, Empretec, enfim. Mas, então, formalmente, estamos mais juntos agora, né? Então, pessoal, prazer, eu sou o Luiz Henrique Ocuso, eu sou formado em engenharia, mas já não atuo mais na área de engenharia. Hoje eu atuo como consultor de negócios, com foco em micro e pequenas empresas. Eu sou dono de um espaço de coworking na cidade de Jaú. Eu sou professor de empreendedorismo em um colégio particular aqui em Jaú, então eu dou aula sobre empreendedorismo social para segundo e terceiro colegial. Comecei esse ano, é um desafio novo para mim, né? E também sou diretor do BNI, que é uma organização de negócios que envolve muito networking também, que eu vou detalhar um pouco mais daqui a pouco, né? E eu falei, né, Cris, que para mim o networking ele é praticamente uma profissão, justamente porque o coworking é um ambiente de networking, né? É um lugar onde tem muita passagem de pessoas, muitos empreendedores circulando dentro de um espaço de coworking, então eu estou constantemente em contato com esse pessoal, né? E também o BNI, né, que é essa organização aí que tem por base promover o networking. Né? Então, eu vou falar aí de como eu enxergo o networking hoje, da importância que eu dou para o networking, mas o fato é que eu já, desde que eu saí do meu último emprego, né, CLT, que foi lá na Embraer de Botucatu, eu venho buscando maneiras de fazer networking, né? Até mesmo enquanto eu trabalhava lá. Mas acontece que quando eu saí de Botucatu, né, eu saí da Embraer no final de 2016, eu voltei para Jaú depois de 10 anos fora de Jaú. Então eu já não conhecia mais ninguém por aqui. E aí eu precisava me conectar de novo com as pessoas, né? E aí eu fui montar meu primeiro negócio, que foi uma consultoria na área de engenharia. E aí eu, não tinha com quem conversar. E aí eu fui atrás do Ciesp, né? Eu acho que tudo bem citar os nomes aqui, né, Cris? Opa, por Eu fui favor. atrás do Ciesp, né, para entender como que eu me conectava com empresas, com indústrias, né? E aí eu descobri o núcleo de jovens empreendedores, eu participei, eu atuei lá, fui coordenador, fui representar Jaú em São Paulo, lá na Fiesp e tal. Então, para mim, ali foi a minha primeira experiência de networking, assim, pensado, né? Foi a primeira vez que eu me preparei, eu me estruturava para ir para as reuniões, né? Eu me preparava para fazer os encontros de network. Eu aprendi a me conectar com as pessoas, né? De maneira profissional, eu diria, né? Porque conectar com pessoas a gente conecta, né? Numa viagem, num churrasco, a gente está sempre fazendo network de alguma maneira. E aí eu participei de outras iniciativas de network até que eu encontrei o Beni, que para mim fez bastante sentido. Então, é nele que eu tô e é dele que a gente vai falar Legal. um pouquinho hoje, né? Daqui a pouco você conta como você entrou no BNI aliás, vamos deixar o BNI para a reta final, vamos falar Claro, dos erros.
os Sim, com erros que as certeza. pessoas cometem fazendo network. Antes disso, deixa eu me apresentar para quem vem da audiência do Luiz aí. Por favor. Eu sou o Cristiano Guirado, eu sou blogueiro, criador de conteúdo sobre empreendedorismo. Então, se você empreende, me segue que você não perde. Lembra que eu falei que eu perco seguidores na live, Luiz? A galera acho que me segue por causa de uma coisa e depois vê que eu faço outra. Vamos ver quantos seguidores eu vou perder nessa. Vamos ver, Somando as duas primeiras lives, eu já perdi uns 10 seguidores já. vamos Mas ver eu não ligo para isso, não. quantas pessoas a gente vai conseguir decepcionar hoje. É mais ou A menos gente isso. espanta. Eu não ligo para isso, não. Para mim é melhor a qualidade do que a quantidade. É isso. E aí, quando eu estruturei essa série de lives, eu ainda falei com o Luiz, cara, vem participar comigo na primeira quinzena e abril vamos dedicar inteiro a falar do BNI. No fim, cara, nem te avisei, vou avisar aqui ao vivo para todo mundo ver. Eu tô marcando as lives, tá? Dá lá. Eu já marquei com uma advogada do BNI de promissão, a Alessandra Paulino vai vir na live aqui, cara. Olha que da hora. Ela vem? Que maravilha. Vem, então, abril já está fechado aí, conforme prometido, inteiro destinado ao BNI. Cara, aqui a gente tem alguns depoimentos, né? Eu acho que todo mundo começou errando, eu não sei se você começou errando, eu comecei errando. Eu sou empreendedor pela dor, né? Tem uma pesquisa ali, acho que é do Sebrae mesmo, que 78% dos brasileiros são empreendedores pela dor, ou seja, ficaram sem emprego e foram empreender. E para mim, o empreendedorismo é igual religião. Ao Temo Mori, salve Temo, amigo do BNI também. Empreendedorismo é igual religião, ou você vai pelo amor ou vai pela dor. E se você tiver vocação, dos dois jeitos funciona. É E para fato. mim funcionou. A hora que eu me descobri empreendedor, cara, foi um mundo lindo que se abriu na minha frente. Mas eu descobri errado, assim, eu comecei fazendo networking errado, então eu não podia ver outro empresário lá que eu já tentava convencer o cara a comprar as minhas coisas, não estava nem aí se ele precisava ou não. E na época pouquíssima gente fazia o que eu fazia, né, que era a questão das redes sociais, pacotes exclusivos de estratégias em redes sociais, nós estamos falando aqui em 2014, 2013, por aí. Tudo era mato, né, nessa E época. tudo era mato, exatamente. E aí em 2016 eu fiz o Empretec. A hora que eu fiz Empretec em Lençóis, né, cara, do meu grupo de origem mesmo, eu trouxe pouquíssima gente, ou ninguém, acho que eu posso falar isso, né? Trouxe ninguém do meu grupo de origem para perto de mim. E depois que eu fiz Empretec, eu entrei no grupão aqui de Bauru, esse que eu tava falando aí, que eu conheci você o dia que eu te pus lá dentro. Aí eu olhei assim e falei, nossa, mano, olha onde eu tô. Foi então que eu comecei a baixar a bola e ver, falei, pô, não adianta eu tentar vender para esse cara aqui. Ele já conhece uns 50 negros melhor que eu preciso ficar amigo dele para ele me indicar para as pessoas que não tem grana para pagar esses caras que são melhor do que eu. E aí que começou a cair minha ficha, depois óbvio que eu fui estudar e eu vi que era assim mesmo, né, que funcionava. Esse é o erro mais comum, Luiz, de quem pensa que faz network, cair num grupo de tá ali o seu público-alvo e sair tentando vender para todo mundo. Ô, Cris, eu acredito que sim, né? Porque se você for ver, pelo próprio termo networking, né? É a junção de duas palavras, né? Net mais working. Inclusive o Temo Mori, que está aí do BNI, ele que me ensinou isso, né? Que nunca tinha caído minha ficha, né? Que é o que? Net mais working. É a rede trabalhando, a rede de contatos. Né? Então, quer dizer, é você trabalhar a rede de contatos. E o grande erro que a gente comete, geralmente, ao fazer networking, é que quando a gente está em contato com pessoas e tem a oportunidade de conversar, a gente quer fazer o quê? Tentar vender. E aí que a gente erra. Pô, não é bem isso, né? Na verdade, a venda para o networking bem feito, ela tem que ser uma consequência. Né? E mais, né? Não é que você exatamente vai vender para a pessoa com quem você está se conectando. Eu entendo que você explora o networking para ensinar para essas pessoas com quem você está se conectando sobre o seu trabalho. O que você faz, como que funciona o seu trabalho, que problemas você resolve, e você ensina como que essas pessoas identificam outras pessoas que estejam com esse problema. E mais, você ensina essas pessoas a vender a sua solução. Né? Então, você fazer networking sempre tentando vender, você acaba
ficando o chato. Você fechando portas, né? Você Pois fecha a é, cara. porta. Fala, eu não vou falar com esse cara aqui, vai me encher o saco. Exato. E assim, né? Quando a gente fala de networking, é Ó, uma ó, palavra. O Temo tá lembrando as suas aulas aí, ó. Você viu o que ele escreveu? Ah lá, ó, repitam comigo, ele falou. Networking não é venda. E é isso mesmo, né? Mas a gente. Caramba, a gente não aprende networking na escola. Muitas vezes a Não, gente não aprende na faculdade. Então, como é que a gente vai descobrir que networking não é venda? É depois de fazer networking errado, quebrar a cara e quando a ficha cai. Ou quando você conhece um cara que não temo, daí ele vai falar na tua cara, olha, networking não é. é venda. Então, Alguém mais experiente. exato, cara. E esse é um erro comum, né, Cris? Porque como eu falei, a gente não aprende na escola, não aprende na faculdade, então a gente faz o networking errado. Porque a gente sempre ouve, né, cresce aprendendo que você tem que vender, você tem que converter, você tem que fechar negócio, tem que fechar um contrato, tem que vender o produto. Mas ninguém fala que a gente tem que investir um tempo trabalhando a nossa rede de contatos, trabalhando o nosso relacionamento. Então, isso eu acho que é o grande erro aí. E, putz, ponham no chat aí, pessoal, quem faz ou fez já muito esse erro aí de achar que networking é vender e chegar vendendo. E como você falou, né, você acaba fechando portas. Quando você chega muito na fé, putz, eu sou um bom networking, eu sou um bom networker. No fundo, se você tem o conceito errado do networking, você está entendendo que você é um bom vendedor. E aí você vai chegar cheio de convicção, tentando vender, e aí você vai acabar espantando, né? Que é o termo que você usou Esse, que faz sentido, né? esse pode ser um segundo erro, né? Eu sei que você deve ter preparado uma lista de erros aí, mas eu já vou deixar você falar, ah lá, ó. Esse tende a ser um segundo erro, né? A pessoa achar que ter acesso a muita gente é ter uma boa rede de contatos. Exato. E assim, se a gente for parar para pensar, a gente tem muito network. Todo mundo tem network. Eu até anotei aqui, ó. Você tem network, talvez, com o pessoal da sua rua, com o pessoal do seu bairro, com o pessoal do seu condomínio, com o pessoal do clube, pessoal da igreja, a galera da academia, do beach tênis, do crossfit, da sauna. Cara, todo mundo tem. Isso tudo é networking, né? São grupos onde você está inserido e são grupos onde você pode fazer o networking acontecer, né? O fato é que se você não fizer direito, ele não vai acontecer, né? E tem um outro lance legal, assim, que você consegue fazer o networking de maneira estruturada. Você consegue fazer ele de maneira pensada, né? Com estratégia. Então, por exemplo, como que você faz network? Você vai no aniversário de um amigo seu. Tem um monte de gente lá que é legal de você se conectar. Como é que você se conecta? Às vezes a gente não sabe, fica encabulado ali, só fica falando de futebol, só fica falando de política, sei lá. E, puta, e aí? Você às vezes tem a oportunidade ali de usar o evento inteiro para se conectar de verdade com as pessoas, e no fim termina o evento e você só descobriu para que time o cara torce, qual que é a inclinação política dele. Opa, então peraí. Se a gente vai. Se existe uma maneira de fazer o networking de maneira estruturada, por que não explorar isso? Por exemplo, começando com um pitch de negócio. Cara, chega e se apresenta. Ô, sentou na mesma mesa, ô, tudo bem, prazer, eu sou o Luiz, eu sou o Cristiano. E aí, Luiz, com o que você trabalha? Me conta aí. Esses dias eu fui no aniversário de 15 anos, veio um cara super ensaiado, assim, ó. O cara se apresentou, quis saber o que eu fazia, falou o que eu fazia, né? Falou o que ele fazia. Não, a gente saiu de lá tendo certeza do que o outro fazia, que problema que ele resolvia. Eu saí de lá sentindo que o cara já era meu amigo. De tanto que a gente conseguiu se conhecer, se conectar ali, entendeu? E é legal porque se alguém. Ele era fotógrafo, inclusive, mas não o fotógrafo do evento. Puta, se alguém precisar de um fotógrafo, é lógico que eu ia indicar esse cara. Eu sei a especialidade dele, que tipo de evento ele faz, que tipo de foto ele não faz. Então isso que é legal. Você segue um roteirinho. É uma receita de bolo para você se conectar ali, né? Sim, parece simples, né? Fala mais aí, que erros você listou pra gente? Começa pelo que mais te irrita, cara. Depois eu vou Cara, revelar aqui o que mais me irrita. o que mais me irrita, sem dúvidas, é o cara que é incisivo na venda. Assim. Eu admiro muito quem é vendedor raiz, vendedor de alma. Eu não sou. Eu admiro demais essas pessoas. Mas o vendedor bom, ele é aquele que ele
entende o prospect dele. Ele entende a outra pessoa, o interlocutor. Então, ele não vai ficar sendo chato. Né? Então, primeira coisa que me irrita mais é o que a gente já falou, é o vendedor chato, que fica no teu pé, que fica no teu pescoço. Segunda coisa que me irrita mais é o vendedor que não está conseguindo te ler. Então, você disse que não, beleza, o cara até respeita. Daqui uma semana o cara vem de novo com a mesma conversa. Peraí, talvez se você insistir um pouco mais, pode ser que em algum momento da minha vida você insista para me vender o seu produto ou serviço numa hora que eu estou precisando. Mas não vem oferecer toda semana. Né? E outra, tipo, não tem nada demais falar não para os outros. Né? Mas cabe ao vendedor, eu acho, né? Ou ao networker ali no caso, perguntar, pô, beleza, Cris, então assim, você não tem interesse definitivo no que eu estou te oferecendo? Ou será que a gente pode tornar a falar daqui uns 90 dias? Eu posso te retornar? Cara, por que não, né? Acontece sempre. O cara que sabe explorar isso, que não é só um vendedor, ele é um networker, ele vai conseguir se conectar com você, mesmo você não precisando do produto ou serviço dele. Então, a segunda coisa que mais me irrita é o vendedor que não é o vendedor chato, mas é o vendedor sem noção, que ele não está conseguindo te ler. Isso é fogo, né? O Temo colocou um comentário pertinente aqui, né? Que achar que seguidor no Instagram é rede de networking também é um erro clássico. E é verdade. Sim. O Instagram é uma rede social, mas em que nível você está se relacionando socialmente? Pega aí. Exatamente. Isso é uma coisa que eu morro de falar para quem me pergunta sobre redes sociais, cara. Eu vou impulsionar, vou pôr o link aqui porque vai converter. Eu falo, gente, o Instagram não faz nada, cara. São as pessoas que fazem. Então, assim, presta atenção em quem está aparecendo lá, entra no perfil da pessoa, vê se ela te interessa, chama no inbox, esquece métrica, esquece ads, esquece. Estabelece um relacionamento. Quer dizer, o cara te seguiu no Instagram, pô, legal, meio caminho andado. Mas só isso também não quer dizer nada, né? Então, assim, chama ele, manda um oi. Estabeleça lá. É igual que você falou, fala o que você faz e entenda o que a pessoa faz. Partiu disso, boa. Pega o WhatsApp, marca uma call, enfim. Aí você pode colocar no círculo lá. Esse aqui tá na minha rede de contato. É por aí. Então, fica a dica, galera. Instagram não faz nada, são as pessoas. Exatamente. Inclusive, eu tenho alguns amigos que são da área de marketing e eles falam que, e eu acho que faz muito sentido isso, eles falam, gente gosta de ver gente. Gente gosta de se conectar com gente. Não por acaso, quando você tem um perfil super bonito, com boas imagens no Instagram, com boas frases, cara, isso não converte tanto que nem um perfil que mostra pessoas. Gente falando. Por isso que o Reels faz tanto sucesso. O TikTok, por exemplo. Cara, tá aí a prova. Gente gosta de ver gente. O que tem lá no TikTok? Um monte de gente dançando, falando, cantando, imitando, dublando. Esse é o negócio. Né? Agora, você vê lá muitas redes sociais aí que só tem foto de produto, só tem frase. Pô, é legal, mas será que engaja mesmo? Quanto isso converte de produto? A menos que seja uma oferta com um excelente desconto, uma forma de pagamento maravilhosa. Do contrário, é através de prova social, conexão com pessoas que a gente vai criando essa conexão aí, criando o networking, né? Isso, e a gente está numa fase também que as pessoas elas são mais autoridades que os próprios business, né? Eu gosto muito de citar a Luísa Trajano como exemplo positivo, mas tem muito exemplo negativo também de dono de empresa que saiu aparecendo aí, causando e arrumando confusão e perdeu dinheiro e perdeu valor de mercado. Pois é, mas vamos falar da Magalu aqui, que é a nova influencer do momento aí, é uma senhorinha de quase 70 já. Não é? E Então, digo mais, né? Você falou uma coisa importante também, né, Cris? Que mais do que nunca as pessoas hoje são relevantes, às vezes maiores que os negócios, né? Maior que a própria marca. E eu falo ainda mais. Hoje tem pessoas que são a própria empresa, a imagem dela, que são muito maiores do que empresas de fato. Por exemplo, tem um cara que eu me espanto quando eu vejo o Instagram dele, que é o Wendel Carvalho. Né? Sim, Cara, mano, o Wendel,
Porra, ele vai lá e ele mostra que ele tomou um vinho de R$ 600 na janta. Ele mostra o Porsche de 1.400.000 reais. Puta, aí eu vejo o nego atacando. Só que assim, olha a potência que esse cara tem hoje como empresa. Quer dizer, ele, através da internet, ele ganhou uma escala, uma magnitude, cara, que ele resolve problemas de pessoas numa escala que nenhuma empresa grande resolve problema de pessoas também. Então, quer dizer, esse cara soube trabalhar a questão da imagem dele, né? E aí estou fugindo um pouco da questão do network, mas só Tá para nada, cara. contextualizar, né? Networking é rede de contatos. Né? E é isso, cara. E assim, no fundo, esse cara ele ganhou uma reputação tão grande com a imagem dele e, cara, todo mundo confia no que ele fala, todo mundo gosta do que ele fala, muita gente. Ele tem uma audiência incrível. Então, ele, assim, você quer estar perto de uma pessoa dessa, muito do que tem ali de ingrediente para um cara desse vender um produto dele, uma mentoria digital, um curso online, alguma coisa assim, é a pessoa, é a essência da pessoa que está ali. Você nem sabe direito o que você está comprando na mentoria, mas você está confiando porque é o cara que vai estar lá. É aquele conteúdo, aquela essência que você já gostou e aprovou que vai estar ali no que você está comprando, né? Cara, no Sim. fundo... Deixa eu fazer uma confissão aqui, depois a gente volta no Enda de Carvalho, que eu vou pedir para você comentar um outro erro de network que tenho certeza que você anotou aí. Eu não sei o nome da empresa do Elon Musk. Eu sei que é o Elon Musk. Mandou foguete para a Lua. Eu não sei que empresa que fez, cara. Foi o Elon Então, Musk. exato. E é isso, É um case, né? é quando a pessoa se torna maior que os próprios negócios, porque o Elon Musk tem sei lá quantas empresas, não dá nem para contar, né? Mas é isso. Quem é a Um exemplo. autoridade? É o cara que é o CEO, que é a figura emblemática daquela marca, daquela empresa, né? Exatamente. Vamos voltar no Enda de Carvalho ali, e eu vou citar um erro aqui que certamente está na sua lista. O cara que está num grupo lá de networking e ele só usa o grupo ou de plateia, então, estou fazendo uma palestra. Vai lá e joga lá, minha palestra, não sei o quê. Ou ele posta toda hora do almoço, ou ele posta lá a comida que o restaurante dele vende na hora do almoço. Ele não acrescenta, ele não ajuda ninguém, ele não põe conteúdo para ninguém refletir, Pois ele é. não faz nada, só fica lá postando o serviço e produto. Cara, esse grupão de empreteco aí que eu pus você para dentro, mano, tá cheio dessas figuras, velho. Tá cheio. Que Tá mesmo. ódio, mano, que ódio. O E Wendel de assim, Carvalho fez o contrário, ele ajudou as pessoas. aí, que massa. Fica a dica. Aí fica a dica, cara. E aí tem uma terceira coisa que me irrita também, então, né? Que é o sem noção do WhatsApp, né? Velho, eu tenho parente e ficar mandando foto fica mandando post que ele solta no Instagram, mas solta no grupo da família. Só que, mano, esse cara mora a 500 quilômetros de distância, ele vende produtos que não me interessam, sabe? E aí posta, então, quer dizer, sem noção. O cara acha que tem um dedo bobo que começa a metralhar um monte de coisa na tela do celular. Ele nem sabe para quem que ele tá mandando aquilo, né? Tem um pessoal que é o descontrolado dos bom dia, né? Sempre tem aquela tia que fica mandando os bom dia alucinadamente e tal. Também tem o cara das propagandas que não tem nada a Dos ver. anúncios. Puta, cara, do anúncio, que tá mandando para um público que definitivamente não é o público dele, né? É o anti-lead, Então, é o cara que definitivamente não quer aquilo. Isso me e irrita. esse caso do Wendel de Carvalho versus as figuras do grupão aqui e de N outros grupos de networking do mundo, ele é bem antagônico, né, uma situação da outra. Então, assim, quem está, não precisa nem ser o Wendel de Carvalho. Então, se você está num grupo de network, cara, ajuda as pessoas. Coloque lá conteúdo que faça elas pensarem, ou quando alguém tiver com algum problema, chama no privado, tenta resolver o problema, enfim, ajude as pessoas. Isso volta Exato. para você, calma. O Wendel de Carvalho faz isso. Ele ajuda lá os 50 milhões de pessoas. Quantas compram dele? 200? 500? Enfim, 49 milhões e 800 mil e 500 pessoas ele ajuda de graça. E ele Exato. anda de Porsche. Ele Pois toma é. 20, 600 conto. Então, e aí, né, Cris, você vê como é que o cara chega nisso, né? É porque ele ajudando, ele com essa postura positiva de ajudar, sem precisar ficar insistindo na venda, ele ganha o quê? Ele ganha credibilidade. Ele conquista uma reputação com esse público.
né? Inclusive tem um conceito que eu acho muito legal, que é a tal da curva VCR, né? Ela tem 3 etapas, é a visibilidade, a credibilidade e a rentabilidade, né? Ou seja, primeiro você trabalha para ser visível, para conquistar a visibilidade, ou seja, você trabalha para que saibam que você exista, que o seu produto existe, que o seu produto existe, seu serviço existe, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Pessoas não se enganem, adoro o Luiz, a gente se diverte nessa live, mas nós estamos trabalhando. Exatamente, cara. Então, a gente está exercitando o quê? A visibilidade. Para muita gente, a gente já passou desse ponto. Mas para muita gente que está aqui na live, eles estão descobrindo a gente agora. Eu não conhecia o Cristiano e veio através do meu perfil, ou não me conhecia e veio através do seu perfil. Então, aqui, o pessoal está descobrindo que a gente existe e estamos aqui. Então, visibilidade. Passou disso, é o trecho da credibilidade. Opa, peraí, eu sei que o Luiz existe, eu sei que o Cristiano existe, e até que eu gostei daquela live. Vou começar a seguir. Vou entrar no canal do YouTube. Quer dizer, opa, a gente está construindo uma credibilidade. Essa pessoa, ela está vendo o que a gente fala, ela está, né, vendo o que a gente faz, ouvindo o que a gente fala, ela está se conectando com a gente. Ela está acreditando na gente, ela está confiando na gente. Então, nós estamos construindo o segundo trecho dessa curva, que é a credibilidade. Até um ponto que você passou pela visibilidade, então a pessoa viu que você existe. Pela credibilidade, quer dizer, ela confiou em você, no seu produto, no seu serviço, e aí você vai para a rentabilidade. Opa, peraí, eu conheci esse cara, eu gostei dele e eu quero. Eu quero comprar a mentoria, eu quero comprar o produto que ele vende, eu quero contratar o serviço que ele vende, eu quero que o Cristiano me ensine a ser blogueirinho, eu quero que o Luiz venha para a minha empresa para dar uma garibada aqui, fazer a consultoria. Então esse que é o lance. Você tem essas 3 etapas da curva VCR e a gente tem que saber trabalhar, né? Quando a gente chega muito incisivo, e aí voltamos no primeiro erro, né? Que é o cara que Voltamos no primeiro erro. fazendo network achando que network é vender. Meu, o cara já quer ir para rentabilidade. Que eu ia falar do R. A venda às vezes nem é automática, né? Tipo, gostei, o cara me encantou, eu preciso disso, senão eu vou morrer. Às vezes não. Porra, olha, cara, que legal. E aí passa algum tempo até que de fato o cara precise daquilo. E aí ele vai lembrar de você porque você tem o V e o C. Exato. E aí são 3 coisas que podem acontecer, né, Cris? Então, você se tornou visível, você se tornou credível. E aí, o que pode acontecer na etapa do R é o seguinte: às vezes a pessoa, ela não sabia que ela precisava daquilo, descobriu. Então, ela já vai querer imediatamente. Ou, ela não vai precisar do que você está oferecendo agora, mas você conquistou a credibilidade. Então, quando ela precisar, se precisar, ela vai lembrar de você. Ou ela vai esbarrar em alguém que precisa. Exatamente. Mas por quê? Porque já tem credibilidade. Cara, já tem. Isso, se a gente pensar no nosso dia a dia, na prática, no nosso redor, veja lá, vou falar um exemplo que aconteceu na semana passada e nessa semana. Tem uma pessoa que trabalha lá com a gente na empresa, a nossa assistente da limpeza, a Lúcia, uma pessoa espetacular, caprichosa, limpa muito bem o ambiente de trabalho, organiza muito bem o ambiente de trabalho. Ela faz o serviço rápido e bem feito e tem um preço, cobra um preço coerente. Conclusão, semana passada um amigo me pediu uma indicação de alguém que pudesse trabalhar na casa dele, eu indiquei a Lúcia, e essa semana a escola onde eu dou aula também me pediu indicação de uma pessoa que pudesse trabalhar. Eu indiquei ela. Conclusão, a escola ainda está decidindo, né, e fica entre nós, tomara que eles não contratem, senão eu perco ela. Isso que eu ia falar, você vai ficar indicando, você vai perder a Lúcia. Pois é, mas esse meu amigo da semana passada já contratou e já me deu um feedback. Cara, puta, que pessoa sensacional que você me indicou. Quer dizer, o que me fez indicar a Lúcia? A credibilidade que ela conquistou comigo. Né? A visibilidade dela ficou lá atrás. Quando minha mãe virou e falou assim, toma, tá aqui o telefone de uma pessoa boa para trabalhar para você. Faz tempo. A credibilidade foi o trabalho que a Lúcia foi mostrando, o que ela foi conquistando junto com a gente. Comigo, com o pessoal que frequenta o coworking, com os nossos clientes. Ela trata todo mundo bem, trata todo mundo com respeito. Nossa, é uma pessoa que está num nível de credibilidade absurdo já com a gente. E aí, putz, qualquer um que pergunta é a Lúcia. É ela que eu indico. Porque faz tudo do jeito que tem que fazer. Certinho, limpinho, com educação, faz rápido. Meu, espetacular. E assim é também com um médico que a gente confia, com o pediatra do nosso filho,
assim também é com o advogado, que é amigo nosso, que a gente conhece bem o trabalho, com um irmão, irmã, sei lá, pessoas da nossa família que a gente sabe que trabalha bem. Não que a gente vá acreditar, confiar no trabalho de alguém só porque é parente. Né? Tem um monte de parente ruim por aí. Né? Então, o que acontece é assim, não é? Desculpa, mas tem, né? Então, quer dizer, puta, eu tenho um primo, até um irmão, uma irmã minha, que não presta um bom serviço. Velho, desculpa, eu não vou indicar. Porque é parente, mas porque a pessoa tem uma proximidade, tem uma visibilidade, mas não tem muita credibilidade profissional, talvez. Você confia, você ama porque é parente, mas assim, eu não indicaria. Então tem muito disso também. Então, muito se mistura, né, Cris? A questão da credibilidade com a questão do vou indicar porque eu conheço, vou indicar para ajudar ele. Né? Vou trazer uma oportunidade de negócio para essa pessoa que é meu parente próximo, talvez. Pô, não é bem isso que está em jogo, né? Então, Sim, e você acaba endossando também, né? Se o cara presta um serviço ruim, fala, pô, ó, você me indicou o cara ali. então, e E aí? aí? Né? Eu indiquei uma vez, cara, pro Lucas Formani, se o Lucas me ouvir, aí ele vai me puxar a orelha ao vivo. Eu gosto muito de Starbucks, me julguem. E no Starbucks aqui em Bauru, tinha um camarada que me atendia, cara, que da hora o atendimento do cara, velho. Aí ele saiu do Starbucks, falei, pô, você saiu do Starbucks e tal, peguei o contato do cara, falei, peraí que eu vou ajudar você a voltar pro alimentício. Tanto é que hoje eu sigo ele no Instagram até hoje, ele tá fazendo alta culinária. E aí eu indiquei pro Lucas Formando, ele precisava de alguém do atendimento no quiosque lá. O cara foi lá, deu entrevista, mano, ganhou todo mundo, velho. Ganhou todo Aí, mundo. Falei, eu tinha certeza. No primeiro dia não apareceu. Aí o Lucas Formani ligou e falou, porra, ó, o cara que você me indicou fez isso, hein? Puta que pariu. Falei, é assim que a gente fica quando a gente indica alguém sem credibilidade. pois é, cara. Não, e aí, né, às vezes o seu interlocutor, a pessoa que te pediu a indicação, ela fica estranha com você. Porque Sim, você que demorou. foi o sem noção, você que foi o, desculpa o termo, cuzão, né? A Eu culpa fiquei ficou, um ano com a vergonha do culpa ficou Lucas. pra você, velho. Né? Mas puta, é curioso isso, né, cara? Mas acontece, com certeza, né? Inclusive, ó, você vê, só complementando isso, outro exemplo prático, né? A questão de visibilidade e credibilidade. Eu mudei de endereço faz pouco tempo, foi em novembro, então agora eu moro num bairro que eu nunca morei. E eu comecei a frequentar lugares que eu nunca frequentei. E aí eu comecei a abastecer num posto Ipiranga, que é perto da minha casa aqui. E aí toda vez que eu passava para abastecer, era o mesmo cara que me atendia. Aí uma vez, outra vez, outra... E assim, eu sempre conversava, bom dia, boa tarde, ele calibrava o pneu, agradecia, dava uma gorjeta, beleza. Só que esse cara é networker, velho. O cara me captou. Esses dias aí, acho que umas 3 semanas atrás, eu fui abastecer lá, final da tarde, ele já tava meio que para ir embora. Daí ele, olha só como é que foi a conexão que ele fez, né? Networker é isso, né? O cara virou e falou assim, cara, você vem direto aqui, né? Eu falei, venho, agora eu tô morando aqui, pertinho, então pra mim fica cômodo, posto bom, combustível de qualidade. Ele falou assim, eu não sei seu nome. Puta, na hora eu ganhei o cara, eu falei, velho, esse cara é bom. Daí eu falei, prazer, eu sou o Luiz. Luiz, prazer, eu sou o Walker. Walker, beleza e tal. Daí ele, se você quiser, vem de manhã, num horário que tiver mais tranquilo, entre 10 e meio-dia, que aí eu consigo lavar seu carro, bater uma aguinha aí. Puta, já foi me ganhando, né? Quer dizer, o cara, ele ganhou visibilidade e credibilidade quase que junto. E aí ele começou, Luiz, desculpa a pergunta, com o que você trabalha e tal, porque eu sempre vejo que você tá, né, às vezes você vende camisa e tal. Aí expliquei para ele, ele falou assim, que legal, cara, nossa, eu também gosto de empreender. Eu tenho uma hamburgueria. Puta, choca, né, velho? O cara tá ali, tipo, abastecendo o carro e é dono de uma hamburgueria. Eu falei, legal, velho, me conta mais essa parada aí. Você já ouviu falar? Tal? Eu vou falar o nome porque merece. Chama Andarilho Burger, Por favor. aqui em Jaú. Daí, você já ouviu falar do Andarilho? Eu falei, cara, nunca vi, mas eu já vi no Instagram. Assim, nunca, não sei onde é, mas já vi no Instagram. Daí ele falou assim, puta, você vai adorar. Você gosta de hambúrguer? Eu falei, filho, quem que não gosta, né? Todo mundo gosta. Até quem não come carne hoje tem hambúrguer sem carne, enfim, né? Daí ele falou, então tem um especial lá que eu acho que você vai gostar, é lançamento. Começou, fez aquela propaganda. Cara, no mesmo dia, eu fui lá e pedi um hambúrguer. Tipo, era uma quinta-feira, um dia que eu já meto o pé na jaca um pouco. E aí, cara, eu fui lá, peguei um hambúrguer do cara. Fiquei fã, né? Aí toda vez que eu passo no posto é assunto agora, né?
Ô, Luiz, puta, você tem que ir lá. Da próxima vez você pega a costelinha barbecue, a gente não faz só hambúrguer e tal. Quer dizer, olha que legal, ele soube abordar de um jeito, tipo, educado. E o importante que eu vou falar agora, Sensacional. que é assim, ó, ele me abordou sem ser interesseiro. Ele me abordou e perguntou meu nome, o que eu faço, mas sem caráter de ser interesseiro, com caráter de estar interessado. Né? Então, existe uma... É uma regra do network, né? Se interessa genuinamente pelas pessoas. Ah, como é que faz isso? Aí, o frentista do posto acabou de mostrar. Entendeu? Então, existe um gap gigantesco entre você ser interesseiro e estar interessado na pessoa. Né? E aí, lógico, vai da sua maneira de chegar no assunto, da sua maneira de abordar, da sua maneira de conversar e até na maneira de perguntar. Né? O cara vê você chegando com um carro legal e aí, se o cara chega tipo, ô, e aí, o que você faz? Puta, se o cara chega de qualquer jeito, você fala, mano, esse cara tá... Daqui a pouco, da próxima vez, o cara vai pular dentro do meu carro e pegar alguma coisa. Vou para outro posto. Você fica desconfiado. Né? E aí não, ele soube, sabe, envolver, criar toda uma atmosfera ali favorável para a gente conversar. Cara, conclusão, eu sou cliente dele no posto onde ele abastece meu carro e eu sou cliente dele na hamburgueria. Falei super bem para todo mundo, faço a maior propaganda e tô fazendo aqui, entendeu? O cara a comida é bom, deve ser boa também. uma delícia, cara, uma delícia. Da hora. Entendeu? Então isso que é legal. Puta, ele me impressionou muito porque ele fez, né? E aí a gente que é networker, né, entende um pouco da técnica de se conectar, do network, eu fui lendo e eu fui, pensando, né? Falei, nossa, esse cara tá fazendo direitinho, cara. Toda a abordagem, sabe? Tudo se apresentando, querendo saber de mim. Meu, animal, assim. Puta exemplo, puta case de sucesso, né? Legal. Nós falamos então dos camaradas que entram e tentam vender, entram nos grupos ou entram nos círculos e tentam vender para todo mundo. Nós falamos dos camaradas que não entregam nada para o círculo, não presta atenção no círculo e só quer que o círculo te dê atenção. Tem mais algum erro que você quer listar, Luiz, antes da gente começar a falar do BNI? Ó, a Mari, que entrou agora, ela é do BNI também. Ah, eu vou frequentar a reunião dela em algum momento. Mari, não deixa meu embaixador saber que eu vou fugir às quartas-feiras para ir a uma reunião sua, tá? Eita caramba, hein? Mari Garzella, talvez seja amanhã. Ah lá. Tudo bem, se você faltar, eu vou saber onde você tá. Mas... eu tô em outra turma. Tem algum outro erro que você quer listar, Luiz, que é contundente, assim? Tem, Cris. Um que também me incomoda muito, assim, que é o suposto networker, porque, na verdade, se ele faz o que eu vou falar, ele não é networker, mas é o egoísta. É aquele cara que ele só está interessado em você e legal quando a pessoa se interessa por você, em saber o que você faz, com o que você trabalha, mas ele não deixa que você se interesse por ele. Cara, já conversei e me incomoda profundamente. O cara tá no maior papo, e o papo legal, e eu falando, e, né, putz, explicando o que eu faço, detalhe. Aí eu começo a perguntar, o cara meio vai saindo de lado. Pô, velho, você tá fugindo da polícia aqui, pô? Conversa também, velho. E, cara, eu odeio isso. Quando a pessoa... E assim, quando você vê que a pessoa é meio mala, você já também não dá muita moral. O foda é quando você tá dando moral porque a conversa tá boa, e aí a hora que você vira o canhão e pergunta do cara, a conversa morre. Então é o meio networker egoísta, né? Porque só tem metade do networking, que é a parte que interessa a ele, né? A parte, oi, velho, eu também tô interessado em te conhecer, vamos ter essa troca de informação pra, porra, a gente poder se indicar, de repente encontrar oportunidade e tal. Esquece. Então, eu odeio. Eu nunca vi isso, cara. O que esse cara quer, no fim das contas? Cara, na verdade, eu sei, inclusive assim, eu tenho pessoas próximas a mim que são assim. Geralmente, né, a leitura que eu fiz disso, são pessoas que não gostam de falar delas ou da vida pessoal delas. Né? E, cara, e aí a razão é individual de cada um, né? Ou porque a pessoa realmente cresceu com aquele negócio, tipo, sei lá, cuidado. Tem algum bloqueio, né, cara? Ou porque, sei lá, tem gente que não gosta de falar dos filhos, tem gente que é divorciado e, sei lá, às vezes não gosta de expor essa questão, ou às vezes tem, enfim, mil possibilidades aí, né, Cris? Mas é curioso, cara. O dia que você se deparar com uma pessoa assim, que é meio networker, que quer saber de você e não deixa você saber dela, você vai lembrar dessa conversa nossa de hoje, cara. Não, e é interessante porque, assim, não fecha o ciclo, né? Por isso que te irrita tanto. Você não consegue indicar esse cara. Lógico, porque assim, eu abri todo Provavelmente ele não te indica também. Não, pode até ser que indique,
mas a situação fica muito constrangedora, assim, para mim, fica desconfortável esse tipo de situação, porque você tá ali, pô, numa conversa, abrindo o jogo, falando na boa mesmo, numa conversa legal, tudo que você faz e tal, e aí o cara não faz a contraparte, que é a parte dele, parece que aí você começa a ficar desconfiado. E, cara, eu acho que esse cara só tava querendo me tirar a informação. Aí você começa a pensar, eu acho que o cara tá querendo catar cliente meu, tá querendo abrir um negócio para concorrer com o meu, tá querendo sequestrar minha família, entrar na minha casa para roubar. Porque não é possível, só ele tá querendo saber. E aí, foda. Pensando bem, eu conheço gente assim, sim. Para e pensa, todo mundo conhece, cara. Cara, Não, eu preciso confessar, Luiz, que depois que eu fechei a agência, cara, e mudei meu posicionamento profissional, meu círculo de network melhorou tanto, cara, mas tanto. E aí é que vem a confissão. O que que eu fiz para ele melhorar sensivelmente desse jeito? eu Eu sei. reduzi, eu reduzi. Ah, cara, antes assim, eu tinha um público-alvo que era um espectro enorme e eu precisava me relacionar com todas essas pessoas. E aí depois o meu público-alvo ficou reduzido a um décimo daquilo. Eu falei, mano, chega, eu não vou mais responder esse cara a hora que ele quiser, deixa aqui um mês ele esperando. E aí eu Exato. comecei a listar, falei, eu tenho uma lista de gente aqui que me chama só pra pedir coisa. Nunca me indicou, nunca me deu oportunidade, nunca agilizou nada para mim. Mas quando ele Sério, chama ou liga, vai pedir alguma coisa, não vou atender. E não atendo mesmo. E, cara, é cara, que foda. da hora que ficou isso, velho. Ficou Que é muito o bom. egoísta, que eu falei agora, que eu Sim. detesto, né? E é interessante, cara, porque, puta, se todo mundo que tá aí ouvindo e vendo parar pra pensar, a gente vai levantar um monte de nome de gente que é assim, né? Não, puta, não rola, cara. Não, o networking tem que ser a troca, né? Não adianta. E vamos falar do BNI? Cara, Vamos? antes de você falar como que você conheceu o BNI, deixa eu falar como que eu fui parar no BNI. Então eu já sabia, né? Eu fiz Empretec em 2016, eu sempre fui muito estudioso de tudo, sobretudo depois que eu parei de estudar. Então, o estudo formal era uma barreira para mim, a hora que eu me formei na faculdade, aí eu virei um monstro do estudo. E eu já conheci o BNI. E aí, em outubro, setembro, outubro de 2020, o Henrique Oliveira, do Santo Fogo, foi lá na Detail. Eu era gerente comercial na Detail. O Henrique foi lá falar comigo: ó, estamos trazendo o BNI para cá. E é o Temo Mori, de São Carlos, que tá organizando. Temo Mori e o Luiz. Você é da turma dele, né, do Empretec. E aí eu lembrei, cara, de um All Networking, um grupo do Armindo Ferreira, um blogueiro, nerd, tem nada a ver com marketing, com Porra, vendas, com nada. Eu lembrei que eu tive uma discussão com uma sócia do Temo sobre o cara que mora em São Carlos ser caipira ou não. E aí o Temo encerrou a discussão falando, gente, dá licença que eu vou ali fora fumar um cigarro de palha e já volto. Mas nunca mais esqueci o Temo Moro. E a hora cara, que o Luiz falou, eu falei, velho, eu conheço o Temo. E ele vai lembrar de mim. Mas bingo, bingo. É networking. E pois aí, é, cara. depois eu troquei a Detail pelo Santo Fogo, então tive uma passagem curta no Santo Fogo, mas enquanto eu estive no Santo Fogo, a cadeira do BNI no Santo Fogo era eu que ia tocar. Comecei a colocar gente nos cafés, né, das reuniões de instrução, acabei saindo do Santo Fogo, fui para a Gálata não se interessou, e aí eu entrei por conta própria em outubro agora. Então, assim, eu lutei para estar nesse grupo, hein, velho. E que bom que você conseguiu, né, cara? Porque Sim, estou muito feliz com isso. é. E aí, assim, antes de entrar já falando na lata o que é o BNI, né? Antes eu queria falar então, eu queria dar sugestões, ideias para você poder buscar mais networking, então. Então, para as pessoas que estão assistindo a gente, como a gente consegue expandir a nossa rede de contatos? Quer dizer, quais são os caminhos, os canais que eu considero bons canais para a gente ampliar o nosso networking? Então, eu anotei aqui, ó, por exemplo, o Rotary, cara, legal pra caramba, quem participa de Rotary lá, você vai fazer muito networking, com certeza, com gente de qualidade, associações comerciais e associações profissionais. Então tem, por exemplo, o pessoal da engenharia, tem o CREA. O CREA vira e mexe, traz um palestrante, faz um coffee break, que é para conectar o pessoal da área da engenharia. E aí eu acredito que o pessoal da medicina também faz, o pessoal da odontologia também deve fazer. Então são também ambientes legais, né? E aí tem uma particularidade, né? Quando você vai atrás dessas associações, geralmente você vai se conectar só com gente do seu ramo. E por um lado é muito bom, porque conversas muito legais acontecem. Mas às vezes a gente fica carente da diversidade. Conectar com pessoas que fazem coisas que não tem nada a ver com o que a gente faz. Né?
E aí tem outros grupos de empreendedorismo, então peço licença para citar aí o que a gente já citou, o Sebrae e o Empretec, que continuam promovendo, né, encontros, e acho muito legal. Tem grupos de negócios que o Ciesp, por exemplo, também promove. Tem outros Bauru grupos. também tem. Então. Bauruenses, procurem o Ciesp, O por Ciesp de favor. Bauru é super bom, cara. E aí tem outros grupos de networking, então vou citar aqui Café Empreendedor, eu já participei, eu achei legal pra caramba. Eu Tem o também. Núcleo de Jovens Empreendedores do Ciesp também. Quer dizer, todos os grupos de networking, todos os grupos de empreendedorismo, todos os grupos de associativismo, todos eles têm o seu lado bom. Todos têm alguma coisa para agregar, todos vão permitir que a gente conheça boas pessoas, pessoas com quem a gente vai se conectar. Cabe a nós saber fazer essa conexão. E tem uma iniciativa que eu acho que é a cereja do bolo aí, na minha opinião, que é o BNI, né? Que é uma iniciativa que eu conheci em 2017, através de 2 amigos que, coincidentemente, no mesmo ano, os dois falaram, mano, você tem que conhecer um negócio chamado BNI. É sua cara. E assim, Isso, eu ia pedir pra você contar essa história, que é uma história curiosa. pois é, A cara. primeira reação é, mano, esse cara vai me levar para uma pirâmide financeira. Você também Exatamente, pensou cara. isso? Cara, eu só não pensei, Cris, porque as 2 pessoas que me falaram do BNI são pessoas da minha extrema credibilidade, assim, né? E Ah, vou legal. citar, eu vou mencionar elas aqui. O primeiro que me falou de BNI foi o Murilo Escoriza, um amigo meu que é de Santa Bárbara do Oeste. Ele fez engenharia de materiais comigo, e aí ele saiu da faculdade, ele sempre foi muito empreendedor, então ele saiu, não quis trabalhar na área técnica da engenharia. Ele montou uma empresa de energia fotovoltaica lá Olha que entre da Santa hora. Bárbara e Americana. E, meu, recém-formado já meteu bala no negócio. E aí ele me falou do BNI pela primeira vez. Então eu fui fazer uma visita para ele, conhecer o negócio dele, né, a empresa e tudo mais. E aí passei um dia com ele e a gente almoçou junto. Ele me falou muito do BNI, beleza. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque me fazia muito sentido. Nessa época eu já conhecia o núcleo de jovens empreendedores do Ciesp, eu já participava e achei muito interessante o como ele conseguiu me explicar o quanto o BNI é organizado na questão do network. E aí, no ano seguinte, eu acho, não foi em 2017, foi em 2018, eu reencontrei um amigo meu da faculdade, o Vitor Felipe, ele é de São Paulo. Eu perdi o contato com o Vitor, né? Ele, na verdade, ele era alguns anos mais novo do que eu na faculdade, então, quando eu estava para me formar, ele estava, tipo, no meio do curso. Mas o Vitor era muito amigo do Guilherme, que morava comigo, enfim. Saí da faculdade, perdi o contato com o Vitor. Em 2018, eu fui no encontro de coworking em São Paulo, né? E como eu já era o dono do meu coworking, eu fui nesse encontro. Estou encostado no balcão tomando um café, um cara chega do meu lado, tipo, e aí, um olhou pro outro meio tipo, porra, eu conheço esse cara, mas não sei de onde. Daí ele virou e falou assim, mas você não é o Pi? Que é o meu apelido de infância que o pessoal usava na faculdade, né? Pi. Eu falei, sou. Você é o Vitão? Ele falou, sou. Eu falei, porra, Vitão, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, mano, o que você tá fazendo aqui? Tipo, É dois, normal encontrar caipiras em São Paulo. mano, mas 2 engenheiros de materiais perdidos no encontro de coworking. Tipo, chance mínima, né? Aí ele virou e falou assim, uai, velho, eu tenho um coworking aqui em São Paulo. Eu falei, porra, Vitão, eu tenho um coworking lá em Jaú, velho, como pode? Oi, como é que a gente nunca soube, não sei o que, enfim. Começamos a trocar ideia e tal, a gente se reaproximou, a amizade, pô, tá animal, Vitão, muito brother meu hoje em dia. E aí, numa dessas, papo vai, papo vem, o Vitão me falou do BNI. Na verdade foi assim, aí reencontrei o Vitão. Nessa época eu comecei a ir para São Paulo para representar Jaú no Ciesp, lá no prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. O Vitão começou a participar comigo do Ciesp, então a gente se encontrava nas reuniões, depois a gente saía tomar uma cerveja. Numa dessas ele falou do BNI. E nessa época, o Vitor virou meu assessor financeiro. O cara que me ajudava a organizar as finanças, a investir e tudo mais. Então, puta, cara da extrema confiança, né, velho? O cara que vai vir dar pitaco, onde eu Mexer ponho no meu seu dinheiro. dinheiro. Ele não exatamente mexer, mas ele falava, olha, põe seu dinheiro aqui. E aí, cara, então o Vitão é um cara da minha extrema confiança e credibilidade também. E aí ele ficava, meu, você tem que ir, vem mais cedo um dia, vem com mais dias, né, de antecedência, que eu te levo na reunião do BNI e tal. E ele vivia falando muito do BNI. Até que um dia, um amigo meu de São Carlos, que ficou amigo meu porque eu fiz um curso com ele em São Carlos, Antônio Faz, ele me ligou, era 7 de setembro,
eu tava em São Pedro, na piscina da casa de um tio meu, bêbado. Assim, tava já chapado na piscina. Aí, puta, eu vi o telefone tocando, o Antônio Faz. Falei, ligou errado, velho. Faz 2 anos que eu não falo com esse brother, né? Beleza, não atendi. No outro dia, eu vi que tinha mensagem dele no WhatsApp. Daí, na hora, eu já retornei. A primeira coisa, eu faço, quem que liga pros outros no 7 de setembro, velho? 2 anos depois da última vez que a gente se falou. Tipo, só se fosse urgência, mas eu não tava apto para acudir ninguém. Então, eu não atendi. Daí ele falou, meu, você já ouviu falar em um negócio chamado Beni? Eu falei, cara, por acaso já. Tem 2 amigos meus de extrema credibilidade que participam do Beni. Ele falou, cara, se eu te falar que tá montando um grupo no Beni, você acredita? Eu falei, não acredito, mas eu vou entrar. Eu falei, se é verdade, eu vou entrar. Ele falou, cara, então tá aqui, ó, vou te passar o contato, o diretor chama Temo Mori, você liga pra esse cara, marca uma reunião. Puta, nem precisei ligar, o Temo já foi me ligando. E aí, beleza, Luiz, então o Antônio falou, você tem um espaço de coworking, eu vou estar em Jaú tal dia. Beleza, ele foi, cara, sentamos para conversar, não deu 5 minutos. Eu já nem estava mais disposto a ouvir o que ele estava falando, eu só queria assinar a parada para eu começar a participar. Assina logo aí, cala a boca, vambora. E aí que tá o negócio, cara, porque foram 2 pessoas da minha extrema credibilidade que vieram me falar da iniciativa, então eu nem quis muito detalhe do que era, né? Eu não quis nem muito saber, porque assim, se eles falaram, tá falado. Porque são caras que me conhecem, eles sabem do que eu gosto, eles sabem o que eu busco. Tanto o Murilo quanto o Vitor, meus 2 camaradas. Então, se eles falaram que é... E assim, os 2 vieram com o mesmo argumento. Mano, é sua cara, você vai adorar esse negócio. E aí, beleza, deu certo e tal. E aí, finalmente, eu entrei pro BNI. Então, eu fiquei 1 ano participando, ajudando a construir a equipe do BNI em Jaú. 1 ano depois, finalmente, a gente conseguiu lançar. Eu tive o enorme privilégio, a honra e a satisfação de ser o primeiro presidente da equipe Founders de Jaú. E aí depois eu virei embaixador da equipe de Bauru, quando o BNI começou a montar a equipe em Bauru. Recentemente agora, no final do ano, na verdade, eu fui convidado para assumir como diretor de lançamento da equipe de Bauru. Então eu sou o primeiro responsável imediato por lançar a equipe de Bauru, que é a equipe que você participa, né, Cris? E agora, no mês passado, eu recebi um ilustríssimo de um convite para assumir como diretor da equipe de Jaú. Né? Então, assim, hoje então, eu respondo, né, pela equipe de Jaú e de Bauru no BNI e estou com esse desafio sensacional, que é fazer a equipe de Jaú funcionar bem e fazer a equipe de Bauru finalmente acontecer. Né? E aí vamos aos fatos, né, Cris? Você tinha programado um horário aí, a gente já estourou 5 minutos. Podemos seguir mais um pouquinho? Relaxa, vamos lá. Vamos falar de como é que tá a montagem do BNI Full Power aqui. Legal. E aí, assim, primeiro então vou explicar o que é o BNI, né? O BNI, ele é uma empresa, tá? É uma multinacional, que está presente em 76 países e tem mais de 10.300 grupos espalhados pelo mundo. E é uma iniciativa que conecta profissionais, conecta empresários para fazer negócios, para falar de negócios, para fomentar negócios. Né? De que maneira? Através de uma metodologia que vai ensinar justamente as boas práticas do networking, Cris. Tudo isso que a gente falou. Como se conectar. O BNI vai ensinar a gente, através da metodologia dele, que networking não é vender. Networking é você explicar o que você faz. É ensinar a pessoa a identificar uma oportunidade para você. É ensinar a pessoa a oferecer a sua solução. Então, o BNI faz isso de maneira muito bem feita, com base em uma metodologia. O BNI existe faz 37 anos. 37. Cara, é mais velho que nós. Então, assim, faz 37 anos que essa metodologia... Mais velho que você. Vem se aprimorando. Esconde a idade aí, pô. Ou você não é desses, né? Então, o que acontece? O BNI faz 37 anos que ele está aprimorando essa metodologia. Então, o que é legal? Ele surgiu lá atrás com um norte-americano chamado Ivan Misner, que hoje é um senhor, não sei quantos anos ele tinha na época, eu não lembro. Mas um dia já ele também... stalkeei ele também, mora em Los Angeles, vive na praia. Exato, cara. E aí, assim, o Ivan Misner lá atrás, na juventude dele, talvez, nos primeiros anos dele como empreendedor, como empresário, ele olhou para o redor dele e se sentiu solitário. O cara se sentiu, de repente, sozinho.
E aí ele falou, pô, eu preciso mudar isso, né? Como é que eu, empresário, eu, empreendedor, estou me sentindo sozinho, outros empresários e outros empreendedores também devem sentir essa angústia. E aí ele começou a E criar você uma reparou, maneira... Luiz, que a história dele é igual à sua quando você voltou para Jaú? É Ficou isso, cara. sozinho, foi buscar network? Exatamente, cara. E é o que acontece com um monte de gente que deve estar aqui também, com um monte de gente que a gente conhece. Né? Se você perguntar para a galera que participa do BNI por qual razão elas foram buscar o BNI, muito provavelmente elas vão falar isso. Né? Talvez cada um tenha conhecido o BNI de alguma maneira diferente. Mas a razão de entrar no BNI geralmente é essa. Eu queria me conectar mais, eu estava solitário, ou nem estava Conhecer solitário, pessoas mas novas. eu estava cercado de pessoas que não eram para mim, de repente. E aí você falou uma coisa interessante lá atrás, eu vou resgatar aqui. Você falou que quando você fechou a agência, você diminuiu o seu círculo e melhorou a qualidade. Cara, você fez isso porque você começou a falar não. Você começou a falar um monte de não para um monte de gente, para um monte de coisa. E, cara, quando a gente fala Hoje não... mesmo eu deixei de atender 4, 5 telefonemas aqui. Eu bati os olhos e falei, vai pedir coisa, deixa pra lá. Então, velho, e é não. Então, isso, quando você fala não, você rejeita um monte de coisa, você abdica de um monte de coisa, sobra mais tempo, sobra mais energia, sobra mais neurônio para você se dedicar no que interessa. Né? E aí, voltando então no BNI. Então, basicamente, o que é o BNI? É uma organização que conecta profissionais, conecta empresários através de uma metodologia. Né? E o mais legal é que, como eu falei, né, já mais de uma vez, eu participei de outras iniciativas de networking, participei de outras iniciativas de empreendedorismo, mas o grande diferencial que eu encontrei no BNI é o fato de ter uma metodologia para a gente seguir. Todo mundo que está ali numa equipe do BNI sabe o que tem que fazer. Todo mundo é treinado para fazer o networking da maneira correta, para dar resultado para o outro e ter o resultado para si como consequência. Que no BNI, a gente chama de Giver's Gain, que é o valor central do BNI. Giver's Gain, traduzindo do inglês, é a ideia de você fazer para depois ter a contraparte. Quer dizer, você faz para depois... Semear e colher. Exato, é a Plantar e colher. reciprocidade, é a troca, entendeu? Então, primeiro você faz, depois vão fazer por você. Cara, isso é consequência. E assim, não precisa estar no BNI para isso. Num grupo de igreja acontece isso. Não, você faz. É pelo outro, é pela comunidade. E também vão fazer por você. Lógico, nem sempre. Tem muita gente ruim nas igrejas também. Assim como tem no bar, na escola, em qualquer lugar. Mas também tem muita gente boa, concorda? Então, é aquele senso assim, basicamente, é o senso de todo mundo estar remando na mesma direção, aquela união, aquela empatia, aquela harmonia. Cara, é sensacional. Assim. Então, isso foi o que fez muito sentido para mim. E tanto fez muito sentido que quando eu comecei a buscar o networking, foi com intensidade. Porque eu estava buscando, eu estava precisando disso. E por que foi com tanta intensidade? Porque eu gosto, porque para mim networking faz sentido. E assim, qual que é a prova de que eu gosto realmente do networking? Que o BNI foi me oferecendo algumas oportunidades e eu fui aceitando, porque para mim faz É sentido. isso que eu ia falar. Eu ia perguntar quanto você ganha para ser líder de todas essas coisas. Qual que é Cara, a não sua ganha. remuneração? Tipo assim, você ganha em dinheiro, cara, sabe? Você não ganha. O que você ganha, por exemplo, quando você o presidente da equipe, o vice-presidente, o secretário tesoureiro, que são o pessoal que tem mais visibilidade ali, geralmente, dentro de uma equipe. Você não ganha nada, isso são funções voluntárias. Você não ganha nada em dinheiro, mas você ganha em credibilidade. Você ganha em visibilidade. Cara, você vai estar na reunião falando. As pessoas vão estar te ouvindo, você vai estar ensinando, você vai estar conduzindo. Puta, velho, ganhar dinheiro é consequência disso tudo. Né? É lógico que dentro do BNI existem sim pessoas que respondem pela instituição, que são remuneradas por isso, mas o fato é que quando você aceita um cargo, por exemplo, dentro da equipe do BNI, você está ganhando visibilidade. Cara, são coisas que o dinheiro não compra. Quer dizer, muitas vezes compra, você quer visibilidade. Fica muito rico, compra um carro muito foda, sai fazendo barulho na frente dos bares, você vai ter visibilidade. Mas às vezes é uma Compra visibilidade. uma emissora de TV. Mas às vezes não vai ser a visibilidade que você quer, de admiração. Vai ser a visibilidade de, nossa, que babaca, tá torrando o pneu do Porsche na frente do boteco, sabe? Tipo, então, assim, visibilidade o dinheiro também compra, mas nem sempre do jeito que a gente quer. Então, isso que é Legal. legal, né?
E aí, assim, você é um cara que faz um puta trabalho legal para difundir o BNI em Bauru, para ajudar a montar a equipe. Por que que você faz isso? Cara, primeiro porque você acreditou na proposta do BNI. Porque eu quero que tenha um BNI em Bauru. É lógico, cara. E com certeza. Cris, faz quanto tempo que você entrou no BNI? Em Bauru? Outubro, setembro, Outubro, por setembro. aí. Você, por acaso, já fechou algum negócio por causa do BNI? Já fechei quase o valor da anuidade. Cara, tá aí. E assim, a equipe do BNI já tá lançada em Bauru? Nem tá. Você nem recebeu, velho, o treinamento do BNI ainda. Você nem sabe o que Não. tem que fazer no BNI, mas você já está inserido na cultura, você já está fazendo algumas coisas que estão te trazendo resultado. Então, fica o Legal. convite aí para o pessoal, para quem quiser conhecer, né? Essa é a hora de fazer o convite, Cris? Estou certo? Não, daqui a pouco. Antes de mandar você embora, você fazer o convite, eu vou pedir para você falar das cidades. Você é de Jaú, Ah, você citou beleza. aí São Carlos. Eu queria que você explicasse um pouco aí como o BNI é dividido até chegar na SP Central, que é responsável por nós aqui. Basicamente por que tem um camarada de Jaú cuidando do Full Power em Bauru. Exato. E aí, assim, então o BNI, E eu falei, ele existe em por que o 70. cara de São Carlos te ligou bêbado no 7 de setembro lá? Foi. O bêbado era eu, não ele, na verdade. É bom, ele devia estar também, né? É, Então, o BNI, eu falei, está em 76 países. Ele é organizado em núcleos. Então, tem o núcleo, tem o BNI global, tem o BNI de cada país, né, que são as organizações nacionais, e tem as regiões. Então, dentro do Brasil, tem várias regionais do BNI. A nossa equipe, tanto de Jaú quanto de Bauru, pertence à região de São Carlos, que é a regional SP Central. Então, essa regional nossa tem Que é equipes. comandada pela Alessandra Paulino, que vai fazer uma live comigo. E fica o convite também, porque a Alessandra é fantástica, assim. Ela é fantástica. Ela ela abre a boca para falar, é aula, cara. É aula, pura aula. Então, a nossa regional SP Central, ela tem unidades, né, equipes do BNI na cidade de São Carlos, Araraquara, Matão, Rio Claro, Jaú e agora Bauru, e também está montando uma equipe em Jaboticabal. Da hora. E aí o que eu falo pro pessoal de Bauru é assim, galera, se até Jaú tem BNI e dá resultado, por que que Bauru não vai ter? É lógico que vai ter, né? E a gente vai lançar E essa equipe. Então, a equipe ela tem que ter um número mínimo de membros para ela conseguir dar os resultados, né? Para também não frustrar, porque se a equipe lança pequena, o pessoal não vai ter o resultado que estava esperando e pode frustrar, né? Então, o BNI ele espera o momento certo de ter aquela quantidade de membros e aí os membros também, a gente vai sentindo se o pessoal está engajado. Então, se o pessoal está muito engajado, pode lançar com menos gente de repente. Se o pessoal não está tão engajado, é importante que a equipe cresça um pouquinho mais, né? Para poder legal. realmente fazer o E lançamento, né? antes de fazer o convite, Luiz, fala quanto dinheiro cada membro do BNI fatura por cabeça, por mês na SP Central. A gente faz uma média, né? Então, como no BNI a gente computa tudo. Então, eu arrumei uma oportunidade de negócio para você, eu registro isso no aplicativo ou na plataforma do BNI. Se você fechou o negócio, você registra o valor do negócio fechado. O negócio que foi fechado e quem estava envolvido, isso é sigilo, né? Por respeito aí aos dados das pessoas. E também por lei, óbvio. Mas a gente tem noção do montante de negócios que cada um fechou na semana e no mês. Então a gente consegue saber quanto a equipe fechou de negócios no mês. A nossa equipe tem 1 ano e 5 meses de idade. A gente já passou, faz um tempo, já da casa do primeiro R$ 1 milhão em negócios fechados. Ontem eu soltei uma notícia até no meu Instagram, inclusive, que tem uma equipe do Rio de Janeiro que fechou R$ 4 milhões em O negócios BNI respeito. em 10 meses. A presidente falou comigo no Instagram também. Então, cara, então assim, lógico, varia de cada equipe. Por exemplo, mais perto de São Paulo, capital, as coisas lá custam mais, né? Uma consultoria custa mais, um imóvel custa mais, em geral, né? Então, é normal que nos grandes centros as equipes façam negócios em um volume monetário maior, né? Mas o fato para você ter uma ideia, a média de negócios que a gente já fechou na equipe de Jaú está na casa de R$ 64 mil por membro.
Isso com uma equipe com um pouco mais de um ano. Né? Ou seja, se a gente pegar tudo que a gente gerou de negócios e dividir pela quantidade de membros, a gente está falando ali de mais ou menos R$ 64 mil de negócio, em negócios por pessoa que participa da equipe de Jaú. Né? E o que é legal? Você consegue fazer negócios com pessoas de outras equipes. Você pode receber referências, que a gente fala, né? Que é indicação de negócio, de pessoas que são do BNI, mas que estão te indicando pessoas de fora do BNI. Que é o que mais acontece, na verdade. Então, cara, é animal, assim. Puta, é animal. A Mari está convidando, eu quero participar da reunião. É que eu não posso, né? Eu vou puxar a reunião em Bauru, mas eu vou me organizar. Logo, quando a gente lançar, o Luiz fica mais tranquilo para usar as quartas dele para outras equipes. Ou eu já vou até deixar a dica aqui, uma deixa para o pessoal da nossa equipe. Se de repente um dia desses, a gente não pode mudar o dia da reunião de Bauru, né? Vamos fazer. Já que enquanto a equipe ainda não está lançada, a gente podia negociar com a diretoria se pode ser na terça para a gente assistir a reunião da Mari na quarta. Eu topo. Né? Então vamos fazer o convite, Luiz. Você de Bauru que está me assistindo aqui, que está vendo o Luiz, você tem condição de atender mais clientes? Tá faltando 60 conto por ano na sua empresa aí? Vai lá, Luiz. Então, se você está nessa situação, se você tem condição de atender mais clientes, e importante, se você quer atender mais clientes, porque tem gente que tem condição, mas tá bom já, né? Eu não gosto de trabalhar muito. Mas se você tem condição e quer atender mais clientes, você quer se destacar da concorrência, então eu te convido para participar de uma reunião do BNI. A gente está fazendo as reuniões de quarta-feira, das 7h30 da manhã até umas 8h30, 9 horas da manhã. Essa reunião ela acontece para explicar o que é o BNI, para a gente mostrar por que o BNI é uma ferramenta importante, como que ela pode te trazer resultados, tanto na sua carreira, né, pessoal, na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Então, essas reuniões são toda quarta-feira, às 7h30 da manhã, até umas 8h30, 9h. Algumas reuniões são fechadas, outras são abertas para convidados. Então, fica de olho no Instagram da equipe de Bauru, é @BNI Full Power. BNI, Bola Navio Índio, Full Power, tudo junto. E aí, você acompanha lá, a gente vai divulgar pelo Instagram quais são as reuniões que pode ter convidados. E a gente até sugere, olha, nessa semana a gente queria conversar com o pessoal que trabalha com segurança eletrônica, segurança patrimonial, alarme e monitoramento, por exemplo. E aí você participa. E aí eu aproveito também para convidar vocês para conhecer como funciona o BNI na prática, com a metodologia funcionando. Daí, então, o convite para participar de uma equipe que já está funcionando. A de Bauru está em lançamento, as outras estão já lançadas. Então, fica o convite especialmente para participar da equipe de Jaú. A nossa reunião é toda quinta-feira, das 7 às 9 da manhã. Tá? Se você isso, eu ia falar isso. Vamos lá no Full Power, que tem o presidente lá, é gente boa. Não, no Founders, em Jaú. No Founders, isso. Exato. O presidente lá é ponta firme. E aí, assim, não deu para captar o que eu falei agora? Não tem problema. Segue aí no Instagram, o BNI Full Power. Inclusive, eu estou participando da live com o Instagram do BNI Full Power aí. Começa a seguir lá. Lá a gente sempre vai postar os dias da reunião. Quer falar com a gente? Manda no inbox ou tem um link lá na bio também para chamar a gente para bater um papo. E aí a gente vai explicar como é que funciona para participar da reunião, o horário da reunião, a gente confirma tudo por lá. Mas e se quiser me chamar no direct, pode também. Pode me chamar no direct também, isso aí. Chama no direct aí, vamos embora lá, vamos fazer negócio. E eu quero que todo mundo tenha o prazer de dar o nosso grito de guerra, né? Enquanto a concorrência dorme, nós fazemos negócio. Inclusive, você falou um negócio errado. A gente quer todo mundo fazendo networking. O negócio é a consequência. Né? Então, é para isso que a gente quer vocês lá, né? Convidados todos aí, para participar da reunião, então, do BNI de Bauru e de Jaú, especialmente. E, lógico, de qualquer outro grupo de BNI que vocês tiverem interesse. Você tem razão, esse grito de guerra faz tão mais sentido para quem já é membro. Né, cara? Desculpa. Enquanto a concorrência dorme, nós fazemos negócios. Puta, faz muito sentido, né? Sensacional. Beleza, Luiz. Cara, obrigado demais pela sua presença aí, pelos 17 minutos a mais que nós pusemos nessa live. Cada minuto valeu a pena demais. Esse conteúdo fica à disposição, depois se você quiser fazer download, postar no seu canal do YouTube, recortar, enfim, usar para gerar conteúdo para você, fica à vontade.
Fechou. E fiquem atentos aqui no meu Instagram para as próximas lives. Teremos bastante gente legal ainda. Sem contar o abril inteiro dedicado ao BNI. Né? Bora lá, Luiz? Até amanhã. Fechou. É, amanhã, então, quem Amanhã. quiser já, participa aí, ó. A Mari mandou aí um love pra gente, amou a conversa. Pô, obrigado por ter ficado, né, o tempo todo, do começo ao fim aí. Espero que tenha sido legal, espero que tenha agregado mesmo. E se pelo menos alguma coisinha que a gente falou aqui de networking fez sentido, né, Cris? Eu acho que já valeu o encontro, né? Opa, sem dúvida. Top. Luiz Ocuso, obrigado, meu querido. Valeu, eu que agradeço, Cris. E esse conteúdo vai ficar disponível no meu canal do YouTube lá. Procura lá, Luiz Ocuso, e você vai achar. Só tem eu no mundo, eu acho. Beleza? Beleza, até mais. Até amanhã, Valeu, pessoas. pessoal. Ó, a Até. live vai ficar salva aqui, hein? Assistam lá. Até mais. Fechou. Valeu. Até. Tchau, tchau.